nome de Jesus, amém? Quero convidar aqui o pastor Marcelo, vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Estenda suas mãos para o altar aqui, meus queridos irmãos. Vamos orar pelo servo do Senhor, anjo da nossa igreja, pastor presidente do campo aqui de Águas Claras. Oremos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, cobre o teu servo nessa noite com a presença do teu Espírito Santo. Usa ele como uma ferramenta poderosa para falar conosco, Pai. Abençoa ele em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem veio ouvir a voz de Deus aqui, diga amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Abra conosco em Colossenses no capítulo 1. Estamos aqui desfrutando e aprendendo da palavra de Deus. Foi tão maravilhoso na quarta-feira passada, onde nós vimos que Paulo, ele tinha um desejo de saber qual era a vontade de Deus para aqueles irmãos de Colosso, e hoje nós já estamos aqui no capítulo 1, verso 18 e 19, então abra aí, já deixa preparadinho, isso, Colossenses capítulo 1, verso 18, vamos ler junto aqui a palavra do Senhor. E, vamos lá, e ele Jesus é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pode passar? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Pode passar o verso 20? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra, como as que estão nos céus. Verso 21, a vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigo, no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Amém, queridos? Vamos sentar, dando glórias a Deus. Eu sinto já a graça, a presença. Nós já vamos orar daqui a pouco, nós vamos ter um momento de oração, um momento na palavra do Senhor também. O verso 18 diz assim, ele é a cabeça, tenta encontrar essa versão, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, isso, o primogênito dentre os mortos. Amados, Jesus ele continua sendo a cabeça. Interessante essa analogia aqui, o primogênito. Houve outras ressurreições na Bíblia, isso eu falei na quarta-feira passada, mas quando a Bíblia fala que ele é primogênito entre os mortos, quer dizer que muitas pessoas morreram lá no Velho Testamento, nós vamos ver, teve também algumas ressurreições no Novo Testamento, mas todavia, Jesus Cristo, ele foi o único que ressuscitou com o corpo imortal, incorruptível. Então, amados, muitos morreram lá no Velho Testamento e ressuscitaram, porém morreram novamente. Mas Jesus não, ele morreu e ressuscitou já com o corpo imortal. É isso que está dizendo aqui. O interessante, vá para o verso 20, diz assim, aí ele vai tratar aqui da reconciliação. Isso aqui é muito importante, que ele trata assim, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, incorruptível e irrepreensível. Que reconciliação é essa que Paulo está escrevendo aqui? Duas coisas aqui é importante a gente mencionar. É a reconciliação com Cristo. Irmãos, é graças a esse sangue, logo no início aqui, o sangue da cruz, sangue de Cristo, que nós nos reconciliamos com Deus. Houve reconciliação com Deus. Você já imaginou se nós não tivéssemos a possibilidade de hoje estar reconciliado com Jesus Cristo, andar com Ele, se não houvesse essa reconciliação, onde nós estaríamos hoje, se nós não tivéssemos essa reconciliação? Mas, além de reconciliar com Cristo, aqui também,
houve a reconciliação entre gentios e judeus. É isso que está falando. Oh, glória, chegar aqui quase eu fico cego logo agora. Obrigado, Léo. Deus te abençoe. O homem com Deus e judeus e gentios, uma única igreja. Diga assim comigo, uma única igreja. Irmãos, eu vou dar um pouquinho aqui da nossa teologia que nós estamos tendo aqui na igreja. Eu te convido a fazer. E nós iremos começar um curso aqui de liderança para líderes. Nós sabemos que a história da igreja, depois que você estuda essa matéria chamada História da Igreja, você vai perceber que Deus nunca perdeu o controle para que nós chegássemos hoje aqui. Deus nunca perdeu o controle. Então nós vamos ver lá a história romana, onde foram abrindo as ruas, aquilo serviu para a expansão do Evangelho. Então Deus nunca perdeu o controle. Nós vamos ver isso na história da igreja. Mas uma coisa interessante da história da igreja é que as pessoas pensam, a igreja apostólica romana, a igreja que é a igreja protestante. Não, irmãos. A igreja, diga comigo, é uma só. É a igreja universal. Esse termo, a igreja católica romana, apostólica romana, é um termo equivocado usado. A igreja de Cristo, ela é uma igreja única, é uma igreja só. Nós vamos ver ali na história da igreja, Agostinho, de Hipona, vocês que estão estudando teologia, homens ali de Deus, estavam lá dentro da igreja católica, grandes homens de Deus, transformadores ali, que escreveu ali as confissões de, quem nunca leu, né, que gosta da teologia, as confissões de Agostinho. Então, a nossa igreja é uma igreja única. Claro que houve as suas ramificações ao longo dos anos, mas todavia é uma igreja única, onde o cabeça é Jesus Cristo. Por que, pastor, o cabeça é Jesus Cristo? Porque ele é o comando. Nós vamos ver algo interessante aqui, em relação ao sofrimento. Fala assim, mas Jesus, hoje já não tem o sofrimento. Nós vamos ver se há esse sofrimento, se a cabeça sofre junto com o corpo ou não. O verso 24 vai dizer algo muito interessante, que você vai, aparentemente é loucura. Mas hoje eu quero te dar uma injeção aqui, em relação a regozijar-se no sofrimento. Acompanha comigo aí o verso 24. Paulo vai dizer assim, agora me alegro, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele está dizendo, olha, igreja de Colosso, eu me alegro, eu me regozijo nos meus sofrimentos, quando eu estou ali pagando preço, orando por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Olha só, e preencho o que resta da aflição de Cristo. Isso já te dá aí aquilo que eu comecei a falar para vocês sobre o sofrimento de Cristo ainda. Na minha carne, e a favor do seu corpo, que é a igreja. Amados, esse sofrimento, isso aqui não parece uma loucura para o mundo? Nos alegrar com o sofrimento. Ah, pastor, como é que pode? Paulo está sendo demagogo, será que ele é masoquista para se alegrar com o sofrimento? Quem é que faz isso? Se alegrar com o sofrimento, irmãos. Guarde uma coisa no teu coração. Ou isso aqui é loucura, eu coloquei até aqui, ou é louco, ou é pela graça. Ou isso aqui, se alegrar no sofrimento. Pastor, como é que a gente alegra no sofrimento? Sabe como é, irmãos? É que quando a gente sabe da onde nós viemos, onde nós estamos e onde nós iremos chegar naquele grande dia, isso nos traz esperança no nosso coração. E Paulo, ele tinha essa esperança, a esperança da glória, que nós vamos estudar sobre isso. Então, eu me regozijo. Paulo está dizendo, olha, meus amados, eu estou escrevendo a carta ao Colosso, eu me regozijo, me alegro no meu sofrimento por vós. Paulo se alegrava porque tinha um propósito santo. Diga comigo, um propósito santo. Ele tinha uma visão da eternidade. E se hoje eu perguntar para você, você é só murmurador? Você só murmura? Ah, pastor, mas essa vida é só sofrimento. Você lança palavras às vezes. Essa vida é só sofrimento. Amanhã mais um dia, quando as misericórdias do Senhor se renovam, você fala muitas das vezes, ai, mais um chato dia. Não, irmãos. Quando você acordar amanhã, ainda que esteja em dificuldade, se regozije, se alegre, porque você sabe
onde será o seu fim. Você sabe para onde você vai. Eu sei para onde eu vou. Paulo, ele só se alegrava no sofrimento, porque a morte para Paulo era lucro, irmãos. A morte para o crente é lucro, a morte para nós. Ontem eu fui convocado para ir numa UTI, brincadeira, a filha estava doente, e eu falei, eu vou lá na UTI visitar. A pessoa estava isolada, porque ontem deu quadro de Covid, a nossa irmã daqui da igreja, a nossa irmã Isabel. Só que para chegar no isolamento da segunda UTI, tem que passar, irmãos, por toda uma UTI. E quando eu vi o corredor, no mínimo 10 pessoas de um lado, 10 pessoas do outro. Você sabe, a pessoa não fica vestida dentro de uma UTI. Elas ficam de fralda, ficam só com cobertor. E ali, irmãos, eu vi o sofrimento daquelas pessoas. Eu vi um senhor com as mãos amarradas, gemendo. Eu vi um senhor forte assim, também gemendo. Eu vi pessoas com o aparelho aqui entubadas. E eu falei assim, sabe que eu vou fazer uma coisa? Eu vou profetizar dentro dessa UTI. Essas pessoas, elas podem até não saber para onde vão, porque estão desenganadas, muitos, e estão desacordadas. Mas eu falei, Senhor, vai salvando, salva. Se morrer, salva essa pessoa. Eu te peço, Senhor, dá mais uma chance. Aí Deus falou assim no meu coração, esse aqui não vai morrer. Eu falei, quem é que está aqui? O chefe aqui, a médica. Eu falei assim para ela, olha, eu sou pastor. Deus acabou de falar que esse aqui, o que é que esse tem? Ela falou, ele é morador de rua, pastor, sofreu aí um acidente. Eu falei, pois é, ele está mal, estou vendo que tem aparelho, está todo conectado aqui. Deus falou, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Então, amados, aquelas pessoas lá, pastor, antes que eu esqueça, a irmã Isabel estava isolada, fui lá, pedi para a enfermeira, como era Covid, eu não pude entrar no isolamento lá, mas a enfermeira pôde. Falei, vai lá, passa um óleo ungido na serva de Deus para mim, eu vou ficar do outro lado aqui, dando glória, pedindo para que Deus restabeleça a saúde da irmã Isabel. Irmãos, eu orei com tanta fé ali, que daqui a pouco tinha uma fila de médicos e enfermeiros, tudo aqui, ó, puxando, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ontem, lá, estava eu e o pastor Itamar. E aí eu orei por médico, enfermeira, e Deus já foi me usando ali, falou, olha, aí uma orou, uma chegou e pediu, pastor, ora aqui por mim, eu peguei na mão dela, falei assim, olha, eu vejo Deus tirando uma florzinha do jardim. Essa pessoa que você está orando, Deus vai levar. O pastor Itamar estava lá, ele, pastor, nós viemos aqui para profetizar a vida. Eu falei, pois é, mas Deus me revelou e me deu autoridade para contar. Aí a médica falou assim, pastor, é o pai dela, está lá no segundo andar, está desenganado já. Eu falei, pois é, prepare. E ela falou, pastor, eu sou evangélica. Eu falei, pois é, você então, Deus me trouxe aqui para você preparar a sua família. Você vai preparar a sua família porque Deus vai levar o seu pai. Eu pergunto para você, irmãos, você tem murmurado? A palavra diz, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta da aflição de Cristo. Se Cristo é o cabeça, o verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, qual é a riqueza? Cristo em nós, ou Cristo em vós, é a esperança da glória. Amados, não há esperança da glória sem Jesus. Quem quer ir para a glória aqui? Quem vai para a glória? Levante a sua mão, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, Colossenses vai falar, irmãos, é interessante o estudo em Colossenses, porque ele vai falar da esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Até quando nós estivermos uma igreja cristocêntrica, até quando a nossa visão for para Cristo, nós temos esperança, a esperança da glória estará em nós. Eu quero que eu e a minha casa, minha família, né, minha esposa, meus filhos, ontem nós estávamos fazendo um cultinho de oração, e quando a gente esquece, porque é na segunda foi feriado, a gente ao invés de descansar, a gente cansa, né, na segunda, e o João, papai, mamãe, o cultinho não vai ter, não? Eles já pedem um culto, porque estamos treinando para ir para o céu, nossa família.
Nós precisamos, irmã, aqui, esse momento aqui, é um momento de instrução. Eu estou te dando a instrução. Esperar a glória sem Cristo é um engano. Esperar estar na glória sem Cristo é um engano. Então, pega essa palavra. Amém? Quem entendeu isso, diga amém. O verso 28 diz: o qual nós anunciamos e advertimos a todo homem e ensinando, olha só, advertência, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresente a todo homem perfeito em Cristo. Você percebeu que o verso 28 tem 3 vezes a palavra todo homem e todo homem, 3 vezes. O projeto de Paulo, através do Espírito Santo, irmãos, é que todos alcancem a plena maturidade em Cristo. Por isso que vai dar ênfase assim, ó, advertindo a todo homem, a todo homem, a todo homem. Esse é o projeto de Deus, que todos, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E eu creio, quem está me assistindo e quem está aqui presencialmente, eu creio que nós e a nossa casa, nós iremos morar no céu com Jesus Cristo. E esse dia, esse grande dia vai chegar, a esperança da glória, irmãos. Eu quero morar no céu. Hoje eu estava lendo, eu estava lendo e eu vi ali um depoimento de um pastor, e ele falou assim: pastor, é muito comum, ele estava ali dando lição aos pastores, e como eu fui no hospital, eu lembrei desse livro. E ele fala assim: quantas e quantas vezes, obrigado, até grifou ali, quantas e quantas vezes, irmãos, nós vamos ao hospital, e ele relata no livro dele, a plenitude da cura que vem de Deus, é esse o tema. Ele relata que quando um ímpio morre, se você tem visão, você vai ver lá Satanás e seus anjos indo buscar. E outro dia eu vi um médico, se você procurar no seu Instagram, você coloca lá, médico que teve experiência sobrenatural de anjos do diabo, malignos, vindo buscar almas dos seus pacientes. Esse médico, ele se converteu assim. Quando dentro do hospital, dentro de uma UTI morria, ele tinha esse dom, ele conseguia ouvir gritos: eu não quero ir, e não tinha, irmão, opção. Já vinha buscar para ir levar para o inferno. Isso aqui é terrível, irmãos. Sem Jesus não há esperança da glória. Nós temos que olhar o mundo é tão passageiro. Você lembra o que você estava fazendo 10 anos atrás? Não está muito longe, 20 anos atrás, o ano de 2020, o ano de 2010, você lembra no ano de 2000 que aconteceu? O que falavam que ia acontecer no ano 2000 que a gente ficou com medo? Você também. O que falavam? O Márcio está dizendo que ele não tinha nascido ainda. Pode mentir na igreja. Hein, pastor Ferreira? Teve muita gente que ficou crente. Os crentes ficaram crentes no ano 2000, pastor. Eu estava ali pastoreando uma igreja. A coisa mais engraçada, caiu numa quarta-feira assim. Irmãos, eu sempre fiz culto na quarta-feira. Irmãos, eu cheguei na igreja, quase eu não consigo entrar no dia na semana que ia completar o negócio lá no ano de 2000 na virada. Não era porque era o culto da virada. Porque vocês lembram que tinha uma data específica. E caiu numa quarta-feira, irmãos. Por que, pastor, eu não consegui entrar? Porque a igreja estava lotada. Vocês lembram disso? A igreja ficou lotada, que as pessoas parece que não lê a Bíblia. A Bíblia diz que nem o Filho e ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. É por isso que nós precisamos estar preparados hoje. Quem está preparado aí? Hoje, se Jesus voltar, nós estamos preparados. Eu creio, eu penso que estou juntamente com a minha casa. Estamos sendo aperfeiçoados do ponto de vista do processo de santificação. Todo homem foi grifado aí, todo homem. Agora, algo interessante no verso 29, vai falar da intensidade. Irmãos, uma coisa é a gente vir para o culto de forma mecânica. Outra coisa é nós termos intensidade. Você vê o ministério de louvor, quando louva aqui, eles não ficam olhando para a gente, eles ficam olhando para o céu, fecham os seus olhos, adoram. Eu acho bonito isso, até porque nós não estamos louvando para eles mesmo,
Eles fecham os olhos e começam aqui a adorar, olhar para o céu, levantar a mão para o céu, e nós também fazemos a mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Intensidade. Olha como Paulo, ele foi muito intenso. Eu não preciso nem pregar sobre essa intensidade de Paulo, vocês sabem, ele mesmo relata, sofri 2 naufrágios, fui açoitado, fui preso em Roma, fui chicoteado em Roma. Então ele mesmo relata ali como foi intenso. Mas vamos comprovar isso nas Escrituras? Para isso é que também, o que é que ele fala? Grifa aí, eu me afadigo, esforçando-me também, grifa aí a palavra esforçando, o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amados, se você é cheio do Espírito Santo, tudo aquilo que você for fazer vai existir, no direito a gente chama de eficiência e eficácia. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Paulo está dizendo aqui, segundo a sua eficácia que opera em mim. Não se trata do meu intelecto. Nós precisamos, irmão, dar o passe para sair de casa, ir nos hospitais, ir nos presídios, adorar a Deus com a nossa família, de forma intensa, como me afadigo. Paulo ele está rendido, irmãos, aqui, a uma luta de oração, irmão Esther. Paulo está rendido aqui, olha, eu me afadigo. Você lembra quando você mais precisou de Jesus, o quanto você orou, o quanto você buscou, e quanto Deus te respondeu quando a gente coloca intensidade, irmãos. Quando a gente coloca intensidade, Senhor, eu vou parar esse ano, eu lembro que eu fiz isso um ano, foi quando eu completei 40 anos, não faz muito tempo, há 20 anos atrás, brincadeira, 4 anos atrás, eu completei 40 anos e eu fiz algumas mudanças, porque eu entrei no Zenta, e todo mundo fala que depois que entra no Zenta, nunca mais sai. Eu vou sair, vou para os 100, porque 40, 50, 60, 70, então quando eu entrei no 40, eu coloquei um propósito de ser mais intenso para Deus. Irmãos, naquele ano, no ano que eu completei 40 anos, Deus me presenteou, irmãos, eu falo para vocês, foi o melhor ano da minha vida, até os 40 anos, foi quando eu fui mais intenso, lá eu comecei, eu cheguei em Brasília e arrumei um monte para orar, mas irmãos, eu estava indo uma vez por semana, isso quando eu ia, eu não tinha mais aquela intensidade de jejuar, eu não tinha aquela intensidade de expulsar demônios, eu já estava aqui, quando eu completei 40 anos, há muitos anos, expulsando demônio, na tarde de milagres, mas eu falei, Deus me chamou para mais intensidade. Como a Bíblia é perfeita, às vezes, irmãos, em nada na nossa vida nós colocamos intensidade. Se nós vamos trabalhar, ombro baixo, de novo esse trabalho, a gente não vai aí alegria de servir como se fosse para Deus, como a Bíblia nos orienta. Servir para Deus, estar lá no nosso trabalho para Deus, cuidar da nossa família com intensidade. Pastor, isso é bíblico? Paulo está dizendo, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me, sem trégua, aqui escrevi aqui, sem trégua por pessoa que ele nunca tinha visto. Paulo, ele está ele está orando ali sem trégua, ele está rendido à oração, e a Bíblia diz, olha, batei e abri-se-vos-á. Eu vou falar disso aqui na Santa Ceia, sobre a persistência, como Deus, irmãos, se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando você tem uma firme convicção, porque a fé é isso. Se você tem um conceito de fé, a firme convicção, olha, vai dar certo. A irmã Maria está aqui, a empresária, sua esposa, pastor, ela abriu uma loja, e aí, toda vez que eu encontro com ela, eu falo assim, irmã, continue, a senhora será a melhor empresária aí. Como é o nome lá do complexo? Mary G. Modas International, brincam com ela. A senhora será a melhor empresária, continue orando. E para todo mundo, vocês sabem que eu sou assim. Você será o melhor músico, Márcio será o melhor violonista, já brinquei várias vezes com ele. A Keisa, melhor médico. Pastor Neves, o melhor empresário no ramo de medicamento. Ele está dormindo nesse exato momento, ele já vai acordar, em nome de Jesus. Mas ele deu um amém, não deu? Pastor Ferreira vai ser o melhor empresário no ramo de construtora, lá em Águas Lindas. Ele vai vender aquela mansão lá, que ele quer vender para mim. Mas eu não tenho dinheiro ainda, pastor. Mas o senhor vai vender aquela mansão, em nome de Jesus. A insistência em oração, bater. Você já experimentou isso? Eu estou pregando para pessoas que nunca experimentaram ser intenso.
A intensidade e a constância vai te levar a outros níveis. A intensidade em orar, buscar, vai te levar em outros níveis. Nós fizemos essa experiência, não foi, irmã Poliana? A irmã Poliana que está ali, está crente, meu Deus do céu. Nós experimentamos isso algum tempo atrás. Ela falou, olha, tem um processo aí, pastor, estou preocupado. Eu falei, não precisa. Por quê? Porque nós vamos orar, e eu sei que quando a gente ora, quando a gente coloca o nosso joelho em oração, vai arquivar esse processo, não vai dar nada, e um por um está caindo por terra. Não está, irmã Poliana? Um por um está caindo por terra. Irmão, intensidade. Coloque intensidade na tua vida espiritual. Coloque intensidade no teu casamento. Coloque intensidade em tudo que você colocar a sua mão, irmão. Faça com amor. O amor, não tem erro no amor. Se você ama, você vai colocar intensidade na criação dos filhos, no seu ministério. Então, experimente ter uma vida. Paulo, ele não dá trégua. E aí, pastor, Paulo está orando por quê, irmãos? E Paulo está orando pelos irmãos de Colosso. Isso aqui chama-se amor. Pastor, Paulo foi em Colosso? Não, muitos pensam que Paulo, vocês pensam que Paulo que fundou, né? Não foi Paulo que fundou a igreja em Colosso. Mas ele estava orando por quem ele nunca tinha visto. Olha que tapa na cara. Paulo estava orando por pessoas que ele nunca tinha visto. E ele estava sendo intenso. E às vezes a gente não consegue ser intenso nem para aqueles da nossa casa, irmãos. Eu sei que essa é uma palavra dura. Não oramos nem por quem nós conhecemos. Aqui é interessante, o verso 24, o verso 25 e o 28 e o 29, que agora Paulo ele vai falar das marcas do ministério. Pastor, eu não tenho nenhum ministério, você está equivocado. Eu quero que você rapidamente, nós já estamos caminhando aqui para o primeiro capítulo, na semana que vem nós vamos ver o segundo, mas eu quero que você pegue essa chave aqui sobre liderança, sobre ministério para a sua vida. O seu Shed, que ele é muito conhecido, ele destaca 4 marcas do ministério, desse ministério aqui. Então eu quero que você anote aí. O primeiro está lá no verso 24, diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos. Por vós, eu já li isso aqui várias vezes. Primeiro ministério, alegrar no sofrimento. Então, isso já foi pacificado. Nos alegrar, primeiro ministério nosso. Irmãos, hoje foi o último dia que você murmurou. Quando o trânsito está difícil, sabe o que eu penso? Graças a Deus, eu poderia sofrer um acidente. Deus está me protegendo. Quando as coisas estão difíceis, às vezes a gente vai no mercado e, irmãos, a Giovana fala assim, amor, não comprou o arroz. E lá em casa tem um batalhão de criança, adolescente, que come arroz com vontade, irmãos. Você não conhece o João Marcelo. Ele come uma montanha acima. Tenta carregar o João Marcelo, meu filho, você não vai conseguir. Ele tem uma alçada igual do Márcio ali. Não consegue, irmão. Eu desisti de carregar o João uns 2 anos atrás, e ele só tem 7 anos. Ninguém consegue. E aí, eu estou chegando lá, tirando lá a roupa, eu falo, aí eu me jogo na câmera, amor, nós esquecemos o arroz. Eu falo, não, eu vou lá, eu não vou murmurar. E aí, às vezes, eu volto no supermercado, encontro o irmão, e aí, você sabe, né? A pessoa encontrou o pastor no supermercado e fala, é de Deus, pastor, porque eu estou com um problema. O senhor pode orar por mim? Eu falei, posso. Vamos orar agora, irmão. Vamos orar agora. O Márcio me encontrou várias vezes, acho que o Rodrigo. Vocês já me encontraram lá. Aí você, nunca mais eu vou pedir oração pastor no supermercado. Mas é assim, e aí, irmãos, eu me sinto alegre. Porque eu pude orar lá no dia a dia. Pronto, agora que eu falei do supermercado, né, que eu vou esperar o pastor lá. Já tem gente tramando aqui. Eu me sinto alegre porque eu pude liberar uma palavra, pegar na mão daquele irmão, daquela irmã. E às vezes uma palavra pastoral, irmãos, eu sei a minha responsabilidade. Eu me esforço para estar em todos os cultos apoiando, porque eu sei, não se engane, eu sei do meu papel, eu sei o que eu represento como pastor, para os irmãos, e às vezes eu lanço uma palavra ali de autoridade, e ela fala assim, ela chega em casa, olha, eu encontrei o pastor, foi de Deus no supermercado, e ele liberou uma palavra para mim, irmão. E ele só tinha esquecido o arroz, ele foi comprar o arroz de volta lá, e eu peguei ele, passei meia hora lá esperando, mas eu orei com ele, na frente do supermercado, no meio do tomate lá, perto do tomate, nós oramos. Isso eu sei que faz diferença na vida das pessoas. Então, não murmure. Pastor, mas eu estou recebendo um salário mínimo, irmão.
Isso aqui é outra coisa. Seja ofertante, comece a plantar. Você quer aumentar o seu salário? Invista numa coisa chamada conhecimento. Vá fazer um curso, vá fazer uma pós-graduação, vai investir, vai ser um empreendedor. E Deus vai te levar para o caminho de aumentar o seu salário. Estou te dando conselhos chaves aqui para você não murmurar. Quando Satanás mandar você murmurar, você toma uma atitude. Fala, não vou murmurar. Eu lembro do pastor pregando lá. Eu vou mudar de rota. Já que eu estou recebendo aqui um salário, eu vou fazer um curso de educação física, de administração. Eu vou fazer um curso. Eu vou começar a comprar e vender. Eu vou alugar, vou fazer isso. E seja dizimista e Deus vai te abençoar de forma poderosa, mas não murmure. Então, o primeiro ministério é alegrar-se no sofrimento e não murmurar. Segundo, o verso 25 diz assim, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação, e ele vai falar assim lá no final, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Qual é esse segundo ministério? Diga comigo, serviço. Amado, ministério de serviço, serviço fiel. E aqui, Russell Shedd, ele divide em dois. Primeiro, ele fala ser servo. Amados, quando todos aqui são líderes, ainda que seja governo próprio, olha, eu comando a minha vida, eu preciso tomar decisões, todos nós somos líderes. De uma casa, líderes de um departamento, talvez. Nós precisamos entender, o ministério de Paulo era um ministério de serviço. E o servo, ele não procura seu próprio interesse. Nós, pastores, e eu tenho visto igrejas, irmãos, sabe por que eu faço questão de falar, olha, vão lá, ali na tesouraria, veja se a igreja está desviando, se o pastor está desviando, sabe por quê? Porque hoje virou moda, igreja ser um meio de desviar dinheiro, um meio de trabalho, um meio de se enriquecer. Sim ou não, igreja? Pois é, mas quando a gente se vê como servo, olha no espelho e fala assim, olha, é um servo que está ali. É um servo que está do outro lado. Nós precisamos ter aqui a ideia na igreja de servos, irmãos. E será que nós temos sido servos? Pastor, eu não pego o dinheiro da igreja, mas às vezes nós estamos aqui para pegar uma bênção. Eu fui lá na igreja buscar a minha bênção. E isso soa tão espiritual às vezes, mas está errado, irmãos. Nós estamos aqui para ser servo. Onde eu posso servir, pastor? Uma outra coisa errada que as pessoas falam, nós temos aqui centenas de pessoas. Aí uma moça falou essa semana para minha esposa, eu estou esperando o pastor Marcelo me dar uma missão para fazer. A minha esposa falou, ele não vai te dar uma missão. Porque já pensou se o pastor Marcelo tivesse que olhar cada pessoa que falou, olha, eu vou te dar uma missão para isso. E a Giovana falou, vai com ele, pergunta, se você quer trabalhar, pergunta aos pastores, onde você pode servir a igreja. Isso é coração de servo. Não é explorador da igreja, mas um servo. Ele serve o rebanho. E nós, irmãos, se você reclama de problema, quem é que reclama aqui? Não levante a sua mão, senão você vai passar vergonha. Quem reclama aqui quando acontece um problema? Às vezes todo mundo, né? Eu reclamo. Irmãos, se nós somos servos, nós temos que entender uma coisa. Olha, advogado, pastor, médico, delegado, enfermeiro, todos eles só têm emprego porque existe problema no mundo. Você está entendendo isso? Se talvez o trabalho que você exerça, se não tivesse dengue, o pastor Laci não estaria trabalhando, que vira e mexe. Engraçado é que ele só vive lá no meu condomínio, lá perto de casa. Eu não vejo ele lá para dentro de Arniqueira, não. Então ele é agente, né, pastor? De quê, pastor? Da vigilância ambiental. E ele vai lá olhar. Isso é um problema ou não é um problema? E aí Deus fez o emprego para abençoar o pastor Laci. Graças ao mosquitinho. E eu vou murmurar, ai, hoje eu estou cheio de problemas. Sabe o que eu falo? Irmãos, acho que não tem duas profissões no mundo que seja mais complexa. Ser advogado, porque a pessoa não chega lá para o advogado e fala assim, olha, eu tenho a solução hoje. Eu vim só te pagar os honorários. Não chega. É só bomba. Olha, doutor,
Hoje aconteceu lá na fazenda uma invasão, eu preciso da reintegração, e o governo aí tomou conta e tem os vermelhinhos lá. Falou, tá bom, nós vamos resolver isso. Eis-me aqui para resolver esse problema. Porque eu vou resolver e a pessoa vai me honrar, me pagar por isso. Então, o servo, ele entende isso. Então, pare de reclamar. Se Deus te deu um trabalho, se Deus te deu uma profissão, pare de reclamar. Mais um dia que eu vou trabalhar. Irmão, você não sabe o que você está causando com essa murmuração. Então, tenha um coração de servo e sirva. Além de servo, o Russell Shedd, ele fala também, a marca do ministério de Paulo, é a mordomia. A mordomia, ela tem a origem, a palavra oikonomia, que significa pessoa encarregada de administrar. O que é um mordomo? É uma pessoa encarregada de administrar o bem do seu Senhor. E qual é o bem do nosso Senhor que nós administramos? São pessoas. Deus não liga para templo, irmãos. Deus não liga para carro. Olha, Deus me deu um carro, agora eu vou amar mais o carro do que a minha esposa, mais o carro do que a ovelha, mais o cargo, inclusive, aqui. Eu sou vaidoso, como agora eu sou presbítero, agora eu sou pastor. Não, irmãos. Sabe, nós somos mordomos do serviço, de ser servos, de ovelhas, de cuidar do rebanho de Cristo. É isso que tem que alegrar o nosso coração. Sabe por quê? Naquele grande dia, as pessoas que estavam caminhando para o inferno e passaram pela nossa vida, pastor Ferreira, elas não irão mais para o inferno. Você já pensou isso? Você ser responsável por pessoas que estavam caminhando em direção ao abismo, e Deus, através da tua vida, mudou a rota, e hoje essa pessoa aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O teu marido, teu filho, tua esposa, toda a tua casa foi salva e será salva, porque um dia Deus encheu do Espírito Santo a tua vida, você foi servo, mordomo e exerceu a mordomia. O outro sentido é suprir a necessidade dos outros. Nós estamos aqui para suprir, então não reclame mais uma vez. Pastor, eu preciso que o senhor vá no hospital. Ou irmã Azenate, você recebe alguma coisa para estar tirando foto aqui, irmã Azenate? A igreja te paga? Nem um centavo. Mas ela vem com a gasolina, ela vem todos os cultos, ela está ali com a máquina, ela usa os recursos dela, a foto. Deus vai abençoar, vai comprar um iPhone que ela está querendo. Senão, o Rodrigo vai te dar um, em nome de Jesus. Vai ofertar. Porque é mordomia. E Deus tem te abençoado? Muito. Já fez viagem para fora do país? Muitas vezes. Porque o Facebook conta mesmo para a gente. Então, Deus, ele é maravilhoso. É assim, irmãos. Cuide das coisas de Deus. E Deus cuida de tudo para você. Cuide das coisas de Deus. Amém? E o ministério pastoral, 3 atividades que ele fala, aqui onde nós lemos o verso 28, o qual tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, esse é o ministério pastoral. Aqui, Paulo tem a visão de 3 atividades pastorais, eu vou falar rapidamente. Diga comigo: anunciar, advertir e ensinar. Anunciar é não a nós mesmos. O que é que nós estamos anunciando aqui? A Assembleia de Deus anuncia quem aqui? Jesus Cristo. Porque, irmãos, tem uma coisa feia, hoje são as comunidades, lá nos Estados Unidos, os brasileiros gostam, eles fazem de cantores, eles fazem dos pastores a própria celebridade. Eles anunciam a si mesmos. É ou não é, igreja? Pois é, isso iria acontecer nos últimos dias. Mas nós devemos anunciar a Cristo, não devemos anunciar. Eis um perigo aqui. Mas além de anunciar, advertir. Não basta só anunciar. Tem que ter advertência, irmãos. E essa igreja aqui é uma igreja que adverte. Olha, cuidado com o reino das trevas. Esse mesmo estudo nós falamos do reino da luz e o reino das trevas. Advertência. Mas não basta só advertir. Precisa também ensinar. Você sabe aquele pastor, muitas das vezes, nós éramos dessa geração,
Às vezes você recebeu uma lambada, uma chicotada. Por que, pastor, eu estou apanhando? Porque você sabe. Não, pastor, me ensine. Não, você tem que apanhar. Mas não ensinou. Nós precisamos aqui, então, anunciar a Jesus. Nós precisamos advertir. Mas nós precisamos ensinar também. Ensinar a igreja. Igreja, nós temos sido ensinados. Outro dia uma pessoa falou ali, falou assim, pastor, eu estou vindo, eu estou 1 ano aqui. Mas eu tomei a decisão de estar aqui na igreja, sabe por quê? Eu falei, não, por quê? Porque ele usou essa expressão, aqui ninguém morre de fome. O Rodrigo outro dia falou a mesma coisa para mim, pastor, aqui ninguém morre de fome da palavra de Deus. Fique de pé, Ministério de Louvor, vem aqui. Vamos agradecer a Deus por esse primeiro capítulo. Glórias a Deus. Paulo ainda vai falar do ministério de trabalho, encorajamento espiritual. E Deus, o Espírito Santo de Deus que está aqui, amados, Ele quer uma coisa, aperfeiçoamento. Repita comigo, aperfeiçoamento. Diga, estou num processo de aperfeiçoamento para morar onde Deus quer que eu more. Aleluia. Diga, eu e a minha casa moraremos no céu. Estaremos no céu, no reino da luz. E jamais a nossa família desviará os olhos do reino da luz. Aleluia. Glórias ao teu nome. Levante a sua mão, igreja. Senhor, eu quero te apresentar teus servos aqui vieram num culto de ensino da tua palavra. Eu sei que esta palavra, Senhor, falou ao nosso coração. Senhor, não deixa nós nos anunciarmos a nós mesmos, no nosso trabalho, no nosso ministério, mas que nós possamos anunciar Cristo todos os dias, Senhor. Que possamos advertir também nossos filhos sobre o reino das trevas, mas que possamos também ensinar, meu Pai amado. Que possamos ser servos e mordomos. O servo não trabalha para si mesmo, mas o servo, meu Pai, ele trabalha para o seu Senhor. Que possamos ter o foco em Ti, Senhor. Não deixa olharmos para a direita nem para a esquerda, mas que possamos ser servos, aleluia. Buscar os Teus interesses, buscar, Senhor, os interesses do reino de Deus, aleluia. Arrebanhar, Senhor, multidões e cidades. Nos ensina cada dia mais, Pai, que nós possamos ser mordomo. O mordomo, ele não administra, Senhor, os seus próprios bens, mas administra, Senhor, as coisas do teu reino. Nós somos mordomos. Nos ajuda, Pai, a pregar esse evangelho. Nos ajuda a cada dia sermos mordomos da tua igreja, dos recursos da tua igreja, da nossa casa, do nosso automóvel, da nossa família. Nós não somos donos, mas somos mordomos, Senhor, meu Pai, do serviço que o Senhor nos confiou, Pai. Eu te peço agora, traz uma bênção especial sobre essa vida que está com a mão levantada. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre esta família. Todos que precisam, Senhor, de um socorro hoje. Eu te peço, Senhor, também. Pai, eu sei que o Senhor atende pedidos. Eu te peço, visita com uma unção diferente nessa quarta-feira. Guarda, protege, livra a nossa casa de toda seta, de todo, Senhor, olho maligno, olho gordo. Em no nome santo de Jesus, Pai, nós te pedimos, não permita que Satanás venha cirandar, Senhor, em nosso meio. Repreende a dor na cabeça, repreende o câncer, repreende a dor, Senhor, na coluna, na lombar, o sangramento, repreende o câncer, Senhor, meu Pai, no esôfago. Nesse momento eu te peço, todo o cansaço, toda a ansiedade, depressão, caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Os povos se curvam, as bocas se continue com as mãos levantadas. Continue com as mãos levantadas. Eu repreendo também, Senhor, a obra de macumbaria. Senhor, a oração de inveja contra esta casa. Neutralizo nessa hora, meu Pai, todo levante maligno, Senhor, Pai. Obra de macumbaria, feitiçaria, voodoo, eu te repreendo. Seja neutralizado, Senhor, meu Pai.
É a tua palavra, Senhor, que traz a instrução. A tua palavra nos trouxe a instrução, meu Pai. Enquanto nós cuidamos, Senhor, meu Pai, das tuas coisas, o Senhor cuida. Enquanto nós cuidamos, Senhor, do teu reino, o Senhor cuida da nossa vida. Aleluia. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja, Senhor. A tua igreja te adora. Para nós finalizarmos, coloca a mão no seu coração. Diga assim: enquanto eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor tem cuidado das minhas coisas. Enquanto eu cuido das tuas coisas, Senhor, diga: eu sei que o Senhor tem cuidado da minha casa, da minha saúde. O Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor tem cuidado da minha família. O Senhor tem cuidado dos meus negócios. Agora sim, recebendo. Irmãos, o Espírito Santo está aqui me orientando. Faça assim. Existem pessoas que estão pedindo pela vida financeira aqui. E eu sei que o Espírito Santo está aqui falando ao meu ouvido. Pessoas que perderam o emprego estão aqui nesse culto. Eu não sei quem é, mas o Espírito Santo já soprou aqui no meu ouvido. Pessoas que estão sendo ameaçados de perder tudo. Tira aquele retorno aqui, por favor, Léo. Está muito alto aqui esse chiado. Satanás está te ameaçando. Nós vamos agora orar pela vida financeira. Esse negócio que Deus colocou no teu caminho, os teus negócios, eu quero te dizer, eles vão dar certo. Não irá falir. Eu libero uma palavra da parte do céu. Recebendo assim com a sua mão. Pai, como sacerdote eu te peço, onde havia desonra, talvez desemprego, eu te peço, transforma em dupla honra, Senhor. Promove esta loja, promove esse investimento, promove neste cargo, abre esta porta de emprego. Nós profetizamos, haverá, Senhor, aumento de salário. Nós não somos mendigos, Senhor, para viver mendigando para o mundo e para o homem, mas Tu és o dono do ouro e da prata. Eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui. Onde havia, Senhor, algo sendo travado nas finanças, no nome de Jesus, eu profetizo, o Senhor vai destravar. O Senhor destrava hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém. Diga obrigado, Jesus. Temos cantina? Não esqueça, Santa Ceia. Nossa Santa Ceia, ela será domingo pela manhã. Venha 9 horas e venha também às 19. Aliás, e se você vier pela manhã, 19 horas nós estaremos aqui engrandecendo o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Não deixe de vir no culto de quarta-feira, irmãos. Eu senti uma graça, um Espírito Santo tão forte aqui nesse culto. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus foi pregada, isso que importa. A palavra do Senhor nos instruiu hoje, irmãos, a deixarmos de murmurar, a nós sermos intensos. Tem pessoas que já querem sair daqui para realizar um projeto de forma intensa. E Deus vai te honrar por isso, queridos. Seja intenso. Deus vai te honrar por isso. É a palavra de Deus. Você que vivia cabisbaixo, parece a mulher encurvada, parece porco, que porco não olha para cima. Você não é porco, não. Você é um santo homem de Deus. Você é uma santa mulher de Deus, irmãos. Seja intenso. Deus deu chaves e instruções. E o bom disso, irmãos, que eu senti o Espírito Santo aqui, realizando coisas, promovendo, é através da palavra. Você quer uma maior revelação do que essa palavra de Deus, que nós ouvimos hoje aqui? Deus vai mudar cenários de pessoas. Eu te espero quarta-feira aqui, você vai trazer pessoas. Nós vamos orar também na quarta-feira, trazer pessoas aqui na frente, amém? Estenda suas mãos, deixa eu liberar a bênção apostólica sobre a sua vida. Venha domingo 9 horas, você que precisa logo. O jantar, infelizmente ou felizmente, já encerrou o jantar.
a palestra para casais foi tão rápido que quase nem eu me inscrevo. E olha que eu vou ser o palestrante. Quase eu não consigo me inscrever. Mas, se ainda você tiver interesse, procure o Ministério da Família. Se alguém tiver uma desistência, você vai lá e entra. Vai ser um lindo jantar lá na churrascaria Steak Bull, com sushi, salada, camarão à vontade, churrasco à vontade. Tem gente que já está fazendo assim, ai pastor. Amém? Você já vai lanchar lá na sua casa, tomar um mingauzinho da noite. Você riu, né, Mangueira? É o máximo. Deus, tá vendo como Deus revela? Amém? Estenda suas mãos recebendo da parte do Senhor. Senhor, nós te louvamos porque somos pessoas, às vezes não temos o entendimento da visão que tu tens, mas não deixa a nossa boca mais murmurar, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o teu nome. Que tudo coopere para o bem deste homem e desta mulher. Que o teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja presente na tua vida, hoje e sempre, em concordância. A igreja diz: amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite para todos. Teu reino é sempre eterno.